Vamos ler Marcos 8, por favor, na tela, dos versículos 22 a 26. É o texto-chave para a pregação, a cura da mente. Podemos ler juntos? Prestem bem atenção nesse texto. Ele é curioso, né? Pela maneira como Jesus cura esse jovem. Vamos ler. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo as pessoas. Elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus tocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: "Não entre no povoado." Amém. Podem sentar, já oramos. Graças a Deus pela sua grande bondade e amor. Vamos pregar sobre a cura da mente. Vamos falar sobre esse tema numa perspectiva espiritual, não numa perspectiva psicológica, medicamentosa, não, numa perspectiva espiritual. E se esse texto fala de uma cura espiritual, é algo que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer, pois, além de outras tarefas do Espírito Santo, curar a nossa mente é uma das ações que faz parte da missão ampla do Espírito Santo de Deus. E para falar sobre cura espiritual, vamos usar esse trecho que nós acabamos de ler. Esse trecho, para algumas pessoas, é estranho pelo fato de ele narrar Jesus cuspindo. Isso mesmo, o texto mostra Jesus cuspindo. Ele é 100% homem, diz a Bíblia. Quando se diz que Jesus é 100% homem, 100% Deus, é porque ele funciona o seu corpo como qualquer outro ser humano, como você. Quando você precisa, você faz isso. Você também tem saliva. Quando necessário, você cospe. Existem os lugares adequados para se fazer essa necessidade humana. E o texto apresenta aqui Jesus. Só que esse texto de Marcos 8 apresenta Jesus cuspindo em uma pessoa cega, uma deficiência visual. A verdade é que Jesus já havia feito isso com uma outra pessoa que era surda e gaga. Antes de fazer com essa pessoa de Marcos 8, ele já o havia feito no capítulo 7, dos versículos 31 a 37, com essa pessoa que tinha essa dupla deficiência, Ela era surda e gaga. E nesse caso, Jesus cuspiu e passou a saliva dele na língua dessa pessoa, do capítulo 7, e essa pessoa passou a falar. E lá em João 9 também a gente vê Jesus cuspindo. Dessa vez, ele ia passando e viu uma pessoa que era cega de nascença. Só que já tem 3 textos sobre pessoas com deficiências, E Jesus se aproximou das 3 e resolveu o problema delas. Em todas essas 3 situações, no caso da terceira, de João 9, aí ele cospe no chão, e o cuspe dele com a poeira faz uma espécie de lodo, e ele então passa no olho, unta o olho do cego e o cego passa a ver. Destas 3 situações, vamos usar a de Marcos 8 para a gente aprender a razão de Jesus ter agido de forma diferente dos rabinos de seu tempo, de ele ter agido diferente dos mestres de seu tempo, dos escribas e fariseus que eram contemporâneos a ele. Se a gente olhar o que está acontecendo antes de Jesus chegar a Betsaida,
aquilo que é chamado de contexto, que vem com o texto, o que está grudado ao texto, contexto imediato, ou contexto amplo, ou contexto histórico, contexto temático. Todos esses contextos é preciso considerar na hora de interpretar a Bíblia Sagrada para que a gente possa expor o Evangelho com verdade, para que os ouvintes que com educação ouvem um pregador entendam que a obrigação do pregador é explicar bem a palavra de Deus, porque ela é espiritual. Não basta só ser inteligente, tem que ter a iluminação do Espírito, porque a pregação do Evangelho é uma exposição espiritual, que contém sabedoria, conhecimento e inteligência espiritual, como está no capítulo 1 da Epístola aos Colossenses. Então vamos dar uma olhada nesse contexto. Você que está com a sua Bíblia, dá uma olhada, apesar de que eu vou fazer a exposição na tela desses versículos, né? Para a gente compreender por que Jesus vai cuspir no olho de um cego, e para que ele fosse plenamente restabelecido, ele fez 2 intervenções. Qual a razão disso, né? Bom, a gente vai ver o seguinte: Jesus, no começo do capítulo 8, ele faz um milagre espetacular. Uma multidão de pessoas, portanto muita gente, estava seguindo ao Senhor Jesus já há alguns dias. E agora eles chegaram na beira do mar e não tem mais como seguir. A multidão não tem como acompanhar Jesus. Não tem barco. Tem barco para Jesus e os apóstolos, mas para a multidão não tem. Eles têm que voltar para casa. Já caminharam muitos dias. E Jesus, que é espiritual, percebe que eles não têm comida. No meio da multidão só tem um menino que tem um lanche. E Jesus pega a comida desse menino e transforma num imenso banquete. E os discípulos viram ele fazendo isso. Outros evangelistas chegam a registrar que Jesus tinha dado ordem para que os discípulos providenciassem comida para a multidão. E eles viram que não tinha como comprar comida para aquela multidão. Mas Jesus tinha dito para eles alimentarem. Como eles se viram sem competência para resolver tamanho dilema, ficaram inertes. Então Jesus entra em ação, pega o lanche do garoto, e aí precisa ter fé. Vocês acreditam na Bíblia, irmãos? Desculpa perguntar assim. Jesus transformou a comida pequenininha de um menino num imenso banquete. E sobrou ainda muitos cestos de comida. Imagina se você tivesse o privilégio de assistir esse milagre espetacular. Que é um espetáculo espiritual um negócio desse. E eles viram Jesus fazer, os discípulos, e eles ouviram Jesus dar graças. Jesus está falando, Jesus está agindo. Isso você encontra nos primeiros 9 versículos do capítulo 8, onde está esse texto de Betsaida, que nós estamos usando como base para o tema cura da mente. Muito bem, aí Jesus entrou num barco e foi para a região chamada região de Dalmanuta. Segura aqui, Edu, por favor. Entrou num barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Ok, aí... Lá chegando, o que aconteceu depois que ele chegou do outro lado? Vocês podem perceber aí, os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Olha só, que ousadia. Começaram a interrogar. Colocaram Jesus ali num banco e começaram a instigar e fazer pergunta para Jesus, né? Qual era a intenção deles, gente? Era boa a intenção deles? Pelo texto, não. Queriam testar. Como se Jesus fosse um objeto de testes. Queriam colocar o Senhor à prova. Pediram um sinal, querem que Jesus faça sinal. Não esqueçam que ele acabou de fazer um sinal impressionante. Transformou um lanche num banquete. Ele não tem problema nenhum de fazer coisas espetaculares. Isso para ele não é nada difícil. Mas agora que o público não tem respeito por ele, é gente incrédula, gente que se aproxima de Jesus simplesmente para instigá-lo, para provocá-lo, para testá-lo. Não querem coisa séria com Jesus. Não querem acompanhar Deus e se comprometer com Ele. Pelo contrário, querem humilhá-lo. Pensam que têm o poder de fazer isso. E aí o que acontece, né? Qual é a reação de Jesus? Marcos diz que, olha só,
Prestem atenção no início desse versículo, porque a gente não está acostumado a ver Jesus assim, indignado, né? Nós temos sempre a imagem de um Jesus bondoso, bonachão, que sempre nos abençoa, e de fato Ele é o Pai das bênçãos, né? Mas aí, olha, Ele suspirou. Você já fez isso muitas vezes, né? Quando vem a indignação diante de alguma situação. Ele ficou indignado, suspirou profundamente e disse: porque esta geração pede um sinal miraculoso. Por quê? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Não tente se aproximar de Jesus com esse tipo de comportamento, que você nunca vai ver a glória dele. Jesus nunca vai atender aos nossos caprichos. Ele veio para nos salvar, amém? Se for preciso, Ele faz milagres espetaculares. Mas não teste Deus. Não se aproxime com indiferença, com incredulidade. Deus não é rato para ser testado. Não tente colocar Deus no laboratório. Aí, gente, Jesus teve uma atitude além da fala, da reprimenda. Ele tem uma ação. Por favor, versículo 13. Diz assim, ó, que o que Jesus fez, gente? É muito triste isso aí, para quem se aproxima de Jesus dessa forma. Eles não terão Jesus como companhia. Jesus se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Né? O outro lado, sim, agora é Betsaida. Ele vai chegar em Betsaida, né? Só que antes de chegar em Betsaida, acontece um problema na viagem. Prestem bem atenção, porque é essa situação que vai gerar, que vai fazer Jesus fazer esse milagre com o moço de Betsaida. Senão a gente não entende o Evangelho. E o Evangelho, como eu disse, é uma ciência espiritual. Envolve inteligência, conhecimento e sabedoria espiritual. A gente não entende o Evangelho com doutorado na USP, na Unicamp, na Sorbonne. A gente entende o Evangelho na Bíblia, com a iluminação do Espírito Santo de Deus, que é um conteúdo diferente dos homens. Aí, ó, os discípulos, né, haviam se esquecido de levar pão. Eles não chegaram em Betsaida, estavam ali navegando, né? A não ser um pão. A gente não sabe se esse pão é sobra daqueles cestos que sobraram do milagre. Certo é que tem apenas um pão ali. E aí Jesus começa a ouvir a conversa deles, né? Que nós não trouxemos pão, nós vamos ter problema, porque olha, o mestre ainda vai pregar a tarde inteira, vai complicar, vai chegar a hora da janta, e lá do outro lado, Betsaida é uma vila muito pobre, não tem padaria, não tem comércio, não tem restaurante, nós não poderíamos ter cometido esse erro. Vejam que eles acabaram de ver Jesus transformar um lanche num banquete. Considere que esses homens serão os homens que vão dar continuidade à missão de Jesus. E eles não estão conseguindo compreender o que Jesus faz e o que Jesus fala. Isso é muito grave para quem vai dar sequência à missão mais nobre de todas as missões, que é a salvação dos homens. Aí, Jesus ouve essa conversa. Vamos no versículo 15 aí, por favor. Aí ele diz o seguinte para eles, ó: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento de quem? Dos fariseus e com o fermento de Herodes. Estão preocupados com pão. Não é possível. Vocês não compreenderam nada do que eu fiz do outro lado. Vocês não entenderam. Fiquem preocupados com outro material que faz o pão. Vejam que, eu pergunto, gente, esse fermento aí é fermento físico ou esse fermento é uma ilustração de uma verdade espiritual? É uma ilustração. Se vocês têm que estar preocupados com os fariseus, vocês têm que estar preocupados com o que o Herodes vai fazer já daqui a pouco comigo. Vocês vão ver o que os fariseus vão fazer comigo, vocês vão ver o que Herodes vai fazer comigo. Prestem atenção nos fariseus, meus discípulos. Prestem atenção em Herodes. Logo, logo vocês vão viver dias difíceis.
Muito bem. Agora vejam como os discípulos interpretaram essa palavra de Jesus. Como eles interpretaram essa advertência de Jesus? Vejam vocês mesmos aí, vocês são espirituais. Nós temos o Espírito Santo, né? Eles não compreenderam, gente. Se assim, ele está falando isso, está vendo? Quem te esqueceu do pão. Repito, eles vão dar sequência à missão gloriosa de Jesus. Eles vão ser os primeiros líderes da Igreja de Cristo na Terra. E não estão compreendendo o que Jesus faz e não estão compreendendo o que Jesus fala. Isso é gravíssimo. Bom, aí Jesus tem a seguinte reação. Essa versão aí diz que Jesus, percebendo, né, a discussão, lhes perguntou: por que vocês estão discutindo? Vamos prestar atenção nesses verbos, o verbo discutir. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, outro verbo, ó. Primeiro que veio ali, nessa versão, nós já vimos o primeiro lá na testa do texto, ó, perceber. O verbo perceber, aí depois o verbo discutir, depois nós temos o verbo compreender, e depois volta o verbo perceber ali, antes da interrogação. Nós temos só nesse versículo 17, 4 verbos. Pergunto para a igreja que é espiritual. Todas essas ações desses 4 verbos são executadas em que parte do nosso corpo? Desculpa a pergunta simples. Na mente. Todos na mente. Não é nos pés, nem nas mãos, nem no fígado. Todos são executados na mente. E o versículo termina dizendo: seus corações estão endurecidos. Coração aí é mente, na tradução do grego. A mente de vocês está dura. A minha palavra não está entrando. Os meus atos, que os olhos de vocês captam, as minhas palavras que os ouvidos de vocês capturam, não estão entrando na mente de vocês. É uma barreira terrível. Que dificuldade para vocês compreenderem a minha pessoa e a minha missão. Muito bem. Aí, que coisa interessante, né? Arrazoeis, considerastes, compreender. Tudo verbo de ação mental. Como se diz no popular, Jesus foi na ferida. O problema dos discípulos está na mente. O problema dos discípulos está na capacidade cognitiva de captar informações espirituais. Vocês vão ver no texto que os discípulos não têm problema de informações humanas. Eles sabem que não podem fazer aquele milagre espetacular. Eles sabem que a multidão de fato vai padecer. Eles sabem que os fariseus, de fato, não são amigos de Jesus. Eles têm noção da vida, eles são homens maduros, são todos casados, pais, têm muita experiência. Nenhum dos discípulos é ignorante com relação às coisas da vida debaixo do sol. São homens tarimbados. Mas quando se trata de conhecimento, inteligência, sabedoria espirituais, eles ainda estão aqui como meninos. Uma dificuldade imensa. Jesus, então, deixa de uma forma muito clara que os discípulos estão com um grave problema de compreensão das coisas, de entender os eventos, as palavras e os atos que Jesus realiza. E isso, para quem vai ser o chefe da igreja e para fazer parte da primeira diretoria espiritual da igreja, é muito grave. E então, gente, agora eu quero os versículos 18 a 21, aí Jesus decide enfrentá-los de forma contundente. Vamos ver a ação de Jesus para com os discípulos, né? Ele diz assim, vamos ler juntos, ó. Vocês têm olhos, mas... Para um pouquinho aí. Claro que os discípulos têm olhos. Eles veem ou não veem? Eles veem, eles não são cegos. Cego é o rapaz que logo, logo, do outro lado, Jesus vai se encontrar com ele. Vamos seguir, ó. Tem ouvidos, mas não ouvis. Para um pouquinho aí. Claro que eles não são surdos.
Eles não são cegos, eles não são surdos. Eles enxergam, eles escutam. Aí Jesus, no final do versículo, diz o quê? Não se, mais um verbo. Aonde é que esse verbo que surgiu agora funciona no nosso corpo? Na mente. Na mente. Olha que pergunta de Jesus. Vocês têm olhos, mas não estão vendo. Vocês têm ouvidos, mas não estão escutando. Vocês não se lembram mesmo? Mais uma vez, Jesus ataca a mente deles, né? Vamos então enfatizar essa... vamos até o final do versículo. Próximo. Vamos até o 21. O que eles não se lembravam? Aí Jesus tenta recuperar qual imagem, gente? A imagem do milagre dos pães e dos peixes. Olha, preste atenção como agora ele joga a ciência humana para revelar uma ciência espiritual, né? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, veja uma matemática aí, 5 pães, 5.000 pessoas. Lá vem a pergunta: quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Resposta deles? Nós temos ali número 5, número 1.000, número 12. Pergunta: a resposta deles está certa ou errada, gente? Está certa, é de matemática, eles são bons em ciências humanas. Ciências exatas. Vejam que os discípulos não têm problema com a experiência da vida. Eles conhecem, eles têm conhecimento de baixo. Uma coisa é conhecimento de baixo, gente. Outra coisa é conhecimento de cima. A resposta deles está certa. Vamos seguir. E quando eu parti os 7 pães, aí o número 7 agora, e para os 4.000, 4.000 agora, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Resposta? Aí tem mais uma gama de números. 7, 4.000, 7. A resposta está exata. Os discípulos são bons de aula, de escola, de Unicamp. Os discípulos não têm problema com isso. Não são pessoas ignorantes. Eles têm conhecimento humano. Ciências humanas. Na ciência divina, Jesus está perguntando: não é possível, vocês não entendem. Vamos seguir. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem. Responderam certinho, mas Jesus insiste em dizer: vocês não entendem. Não é possível. Segue o texto. Eles foram para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram o cego. Agora, porque depois que Jesus faz as perguntas sobre o que ele fez, e eles respondem corretamente do ponto de vista humano, aí ele encosta em Betsaida. Ele encosta em Betsaida, e aí trouxeram um cego para ele. E vocês vão ver o que ele vai fazer. Mas ele só vai fazer isso porque existe um grande problema. Qual é o grande problema? Os discípulos não estão entendendo a visão e a missão do seu mestre. Jesus já tinha dito, dá para você colocar aí para a gente Mateus 6, 22 e 23, por favor? Antes de a gente entrar diretamente no cego, olha o que Jesus disse. Vamos ler, esse texto é muito importante, gente. Ele já havia dito isso antes para os discípulos. Vamos lá, Os olhos são a cadeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, o que acontece? Todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Gente, a luz que os teus olhos captam, que você está me vendo aqui e está me ouvindo. Essa luz dos teus olhos que captam a minha imagem e a minha voz, elas não têm poder nenhum de iluminar a tua alma da escuridão do pecado. Ela tem poder de saber, de dar para você informação de que sou eu, de que a minha voz, eu me chamo José Lima, pela graça de Deus sou pastor daqui da Vila Medeiros. Mas essas informações não têm poder nenhum de jogar luz nenhuma na escuridão da vida de ninguém.
E aí Jesus está falando que precisa ter olhos bons, precisa ter ouvidos bons, porque se os ouvidos e os olhos forem apenas captadores de imagem externa e de som externo, não vai haver iluminação nenhuma. Você pode ser o mais inteligente dos homens, pode escrever os livros mais espetaculares, inventar as vacinas mais incríveis que vai salvar milhões de pessoas. Mas se você não tem olhos espirituais e ouvidos espirituais, Jesus diz, você está em trevas, e quão densas são as trevas. Eu pergunto, vocês acreditam na palavra de Jesus, irmãos? Porque tem muita gente que se gaba do seu conhecimento elevado nas ciências humanas e acha que isso lhe vai trazer alguma sabedoria espiritual. Isso vai te ajudar a ser um bom profissional, meu amigo. É nossa obrigação. Para que você ganhe o seu salário de forma digna. Porque a Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário. E essa sua formação vai abrir portas para você em lugares que eu jamais entraria. Porque eu não tenho a capacidade e não tenho o chamado que você tem. E aí você vai entrar em lugares e lá você é sal e luz do mundo. Pela sua profissão, pelas suas habilidades, pelo seu respeito, pela sua competência, pessoas vão te escutar. E você poderá demonstrar, no meio do conhecimento dos homens, o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento de Deus, que salva os homens das trevas e traz para a luz. Então vejam bem, Jesus está dizendo que eu posso ter um par de olhos perfeitos e não ver nada. Eu posso não ser cego, eu posso nem precisar de óculos, mas segundo as palavras de Jesus, eu posso ser um cego em densas trevas. Nunca recusem as palavras de Jesus, irmãos. Sempre prestem atenção nas palavras de Jesus. Ele é cirúrgico. A palavra de Jesus é como uma espada afiada dos dois lados. Ela vai até as juntas e medulas e é apta para discernir os segredos do coração. Ela é viva e eficaz. Jesus está dizendo que você pode ter ouvidos impressionantes. A minha mulher tem ouvidos bons. Ela escuta coisa que eu não escuto. Às vezes meus meninos falam coisa lá em cima e ela de repente fala com eles. Eu disse, você está falando com quem? Ah, João Pedro, não sei o que, o Tiago. Eles falaram, eu não escutei nada. Tem gente que tem um ouvido perfeito. Mas Jesus está dizendo que essa pessoa pode ser um dos maiores surdos, espiritualmente falando. São pessoas que não conseguem ouvir a voz de Jesus. Muito bem, aí nós temos o contexto. Como pregador, acabei de explicar o contexto. Existe um problema, os discípulos não estão compreendendo o que Jesus está falando, eles enxergam bem, eles ouvem bem, mas fisicamente, espiritualmente, Jesus está dizendo, não entendeis, não vos lembrais, não compreendeis, tem olhos e não veis, tem ouvidos e não ouvis. Percebam que a cura do cego de Betsaida não é das mais potentosas. Vamos voltar lá para Betsaida agora, do outro lado, por favor, na tela. Vocês podem ver que é uma cura muito simples, perto do milagre dos pães. Vamos dizer que é uma cura simples, relativamente simples, do ponto de vista do poder de Jesus, né? Mas ela é muito eficaz para nos ensinar algumas verdades a respeito da nossa vida espiritual. Como o Espírito Santo tem mostrado a mim que Ele está confiando na Igreja de Vila Medeiros, está mandando pessoas para cá, está patente que Deus está confiando a essa igreja o cuidado de muitas pessoas que estão vindo para cá. Aumenta demais a nossa responsabilidade. Se o Espírito Santo está mandando pessoas para cá, significa que Ele confia que nós podemos cuidar dessas pessoas. Cuidar do jeito que Jesus cuidaria. Esse é o objetivo de o pastor trazer uma mensagem como essa. É uma mensagem para a igreja de Vila Medeiros. Depois vão assistir na internet, cada um aplica o seu contexto. Mas essa mensagem é exclusivamente do pastor para a igreja de Vila Medeiros. Deus está entregando nas nossas mãos e entregará muito mais pessoas. E nós precisamos ver as pessoas como de fato Jesus as vê. Não como nós
queremos vê-las ou desejamos, ou insistimos em vê-las. Então vamos ver na cura desse cego, o que é uma pessoa, qual o valor de uma pessoa. Para você saber isso, a sua mente precisa estar boa. Porque a mente dos discípulos, nesse momento, está muito mal. Marcos informa que trouxeram à presença de Jesus, aí, na tela, um cego. Uma pessoa que não enxergava nada, um homem que estava em trevas físicas. Era uma pessoa para quem não existia luzes nem cores. Um homem sem rumo, sem direção, sem destino. Ele era cego fisicamente e cego espiritualmente, porque o texto é claro dizer que ele nunca tinha conhecido Jesus. E isso se assemelha à minha vida, à sua vida, antes de conhecermos a Jesus também. Eu e você andávamos assim. E no mundo há milhões de pessoas que andam assim. Gente sem direção, que não sabe de onde veio. Gente que não sabe quem é, nem o que está fazendo nesse mundo, e nem sabe o que será de sua vida no futuro. Gente que não sabe falar nada sobre seu futuro, porque não tem certeza de nada. Gente que vive o hoje, porque não tem certeza do amanhã. Talvez você possa dizer que sabe o que está fazendo e que tem até uma missão específica nesse mundo. Amém. Mas se você ainda não entregou de verdade o seu coração e a sua vida a Jesus e não deixou a pessoa de Jesus com as suas ações e as suas falas invadir a sua mente, segundo Ele próprio, não eu, assim, entregar sem reservas, sem desconfiança. Se isso não aconteceu com você, nas palavras de Jesus, você ainda não sabe corretamente para onde vai. Você é uma pessoa insegura. Você não sabe, na verdade, o que acontecerá com você. Isso pode te causar muitos males emocionais, mentais, porque a pior coisa que tem é a gente viver a vida inteira com insegurança, com incerteza. Nenhum ser humano aguenta viver 40, 50, 80 anos na incerteza. As doenças, as patologias vão invadir a sua alma. Ele vai viver boa parte do tempo de forma triste e abatida. Nós somos movidos à esperança, irmãos. E esperança tem a ver com convicção. E convicção em coisas palpáveis, em coisas concretas e verdadeiras. Bom, quem garante que o que eu acabo de dizer é verdade é o próprio Senhor Jesus. Ele declara, aquele que anda nas trevas não sabe para onde ir. E trevas aqui significa a ausência daquilo que Jesus trouxe para revelar a nós. A sua vida, a sua missão, as suas ações, os seus ensinamentos que precisam, o mais rápido possível, ser compreendido pelos seus seguidores. Senão vai ficar só na matemática, só na biologia, só na filosofia, só na administração, na advocacia, na medicina. E isso não salva ninguém. Só o Evangelho salva, amém? Só o Evangelho é luz. Se você ainda não tem convicção de afirmar para você mesmo no espelho, com honestidade, sem enganar você, se você ainda não pode olhar no espelho e dizer assim, eu sei para onde eu vou, eu sei qual é a minha trajetória, eu sei qual é o meu destino, eu sei o que vai ser de mim amanhã. Se você ainda não sabe dizer isso para você mesmo com verdade, você ainda está em trevas segundo Jesus. Mas se você sabe dizer para você mesmo, eu sei qual será o meu futuro, você está na luz. Você já tem luz. Segundo Jesus também. Aquele que anda nas trevas não sabe para onde ir, são as palavras de Jesus. Segundo os ensinamentos do nosso Salvador, é muito fácil saber quem está na luz e quem está nas trevas. Jesus declara que o crente
que não tem certeza para onde vai está em treva, mas o crente que tem certeza, deixa isso bem claro, sabe para onde vai e ele está na luz. Isso, gente, é um ponto crucial da salvação, dos ensinos de Jesus. Jesus diz que você e eu precisamos ter essa certeza. O escritor aos Hebreus, vamos ver o texto de Hebreus, por favor, filha. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Que o crente precisa ter certeza sobre Jesus, que os discípulos não estavam entendendo Jesus direito, estavam em trevas, não estavam vendo, mas não enxergando, ouvindo, mas não entendendo nada. Vamos ver Hebreus? Olha só. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, Jesus, participou dessa condição humana para que por sua morte, acontecesse duas coisas na tua vida. A morte de Jesus precisa produzir duas coisas na tua vida e na minha vida. Primeira coisa, qual é? Aniquilar-se quem? O diabo. O diabo, está decretada a derrota dele, vai ser executado na volta de Jesus. O diabo existe, perturba a tua vida, e é preciso que você entenda que a cruz de Jesus é poderosa, se tu crê em Jesus, para aniquilar as obras do diabo na tua vida. Você não pode viver com medo de Satanás, meu irmão, minha irmã. Você tem medo de galinha preta? Você tem medo de despacho na esquina? Você tem medo de farofa? De cachaça? Tudo junto isso ali, na esquina. Se você tem medo, você está em trevas ainda. Mas se você não tem medo, mas não é não ter medo porque é valente de uma forma inconsequente. Se você não tem medo porque você crê que a obra de Jesus na cruz aniquilou as obras do diabo na tua e na minha vida, amém? Essa é a primeira certeza, que joga uma luz poderosa na tua vida. Te ergue, faz-te ser uma mulher briosa, um homem de fé, de confiança nessa vida. E a segunda obra de Jesus aí, vamos ver qual é a segunda obra. E libertasse, leia você, quem? Aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ele liberta você do poder de Satanás, que não tem mais poder de tocar na tua vida, dos teus filhos, da tua família. Amém? Não, eu preciso perguntar isso para a igreja. Sinceramente, vocês acreditam no Evangelho do jeito que está aí, irmão? Jesus tem duas coisas poderosas na tua vida. Aniquilar as obras do diabo. Você não pertence mais a Satanás, ele não tem mais direito de tocar em você. Amém? Se você crê em Jesus. Segundo lugar, ele veio para libertar você da escravidão. Que escravidão? Medo da morte. Aí Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, o que acontece? Viverá, glória a Deus. Está garantida a tua eternidade, meu irmão. Isso é duas poderosas declarações que a vida de Jesus proporcionou na cruz. Que o crente não pode ter dúvida. Se você tiver dúvida sobre essas duas coisas, você vai tatear. Você pode não ser cego fisicamente, mas você será um cego espiritualmente, tateando o tempo inteiro, sentando nos bancos de igrejas. Daqui a pouco você vai para uma outra, aí você acha engraçado um pastor da televisão, acha que ele é o melhor, e vai para lá. Daqui a pouco você está em outro lugar. Você vai tatear, meu amigo. Mas se você tiver a luz de Jesus, diz assim, olha, a cruz de Jesus me libertou do poder das trevas. Satanás não pode mais fazer nada comigo. A cruz de Jesus me libertou do poder da morte. Eu não vou ficar para sempre no cemitério. No dia que me colocaram no cemitério, por causa da cruz de Jesus, um dia Ele vai me tirar de lá e eu vou vê-lo junto com todos os meus irmãos de todos os tempos. Meu amigo, você com uma fé dessa, venha o que vier. Você tem poder, você tem força. Bom, a cura do cego de Betsaida fala disso, irmãos. Fala dessa verdade que eu acabei de falar, de Hebreus. Muita gente que está dentro das igrejas hoje em dia se aproximou de Jesus como o cego de Betsaida. O cego de Betsaida não podia ver o rosto de Jesus.
Ele apenas ouvia a sua voz, mas ele é cego fisicamente. Ele é cego espiritualmente porque ele não conhece ainda Jesus. Só que nesse dia falaram, deram informações de Jesus para ele e trouxeram ele até Jesus. Ele não tem ideia do que vai acontecer nos olhos físicos dele. E talvez não tenha também muita clareza sobre o que vai acontecer nos olhos espirituais dele. Talvez ele nem entenda a ideia de olhos espirituais. Ele entende muito pouco de olho porque ele não enxerga. Mas de repente falaram da luz para ele e trouxeram ele até a luz. Não esqueçam que o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Esse moço estava em trevas porque nunca tinha seguido a Jesus, porque não conhecia Jesus, não andava com Jesus, era ignorante sobre a pessoa de Jesus. Ele era cego duplamente, que é a pior cegueira. Aí deram informações, não era muito, mas o suficiente para que ele pudesse confiar e dizer assim: tudo bem, eu aceito, me levem até ele. Então, vocês estão falando coisa tão incrível desse homem que eu não conheço. E ele então confiou e foi. E aí a Bíblia diz que Jesus segurou nas mãos do cego. Pense nessa cena, Deus segurando na mão de um cego. Pense nessa cena, Deus atravessando um cego numa grande avenida de São Paulo. Vocês precisam, porque isso ajuda na compreensão espiritual daquilo que Jesus quer ensinar. Pensem em Deus andando e guiando um cego. É isso que Jesus está fazendo aqui, ó. Segura nas mãos e o leva para fora da aldeia. Aí, chegando lá, ele para. Aí ele abre a sua boca e deixa destilar saliva bem próximo do olho do cego. E ao se aproximar, a saliva desce e atinge o olho do rapaz. Aí Jesus estende a mão sobre o rapaz e faz uma pergunta. A pergunta é: vês alguma coisa? Por favor, ponha na tela lá o versículo, a partir do 22, por favor, Rafaela. Vês alguma coisa? Aí o texto diz que abrindo os olhos, o homem respondeu. Vamos ver qual é a resposta do jovem. O que é que ele responde, irmãos? É muito importante. Leia isso aí, por favor. Vejo pessoas. Vai. Prestem atenção nisso, que o ensino é glorioso. As coisas espirituais se entendem espiritualmente. Árvore, gente. Pessoas são árvores, irmãos. Puxa vida, seres humanos não são coisas. Seres humanos não são objetos. Jesus concluiu na hora que algo muito errado estava acontecendo com o moço. Primeira pergunta para a igreja que é espiritual: Jesus curou ou não curou o globo ocular dele? Entrou ou não entrou luz? Entrou. Está funcionando já o globo ocular. Podia ser o holofote mais poderoso que colocasse na frente desse homem. Antes de Jesus fazer esse milagre, ele não enxergaria nada. Mas agora Jesus cura o globo ocular dele e ele já está captando as imagens externas. Mas ao Jesus perguntar: vês alguma coisa? Ele disse: eu vejo as pessoas. Ali está uma laranjeira, um abacateiro, uma mexeriqueira. Eu estou falando mexeriqueira aqui de mexerica, aquela fruta. Tá? Então Jesus percebe que algo muito grave está acontecendo com esse homem. Ele já está curado dos olhos, mas ele está confundindo pessoas com objeto, como se pessoas fossem coisas. Aí a Bíblia diz que Jesus estende a mão novamente sobre ele. E o texto diz que ele ficou totalmente restabelecido. Tem uma tradução que diz que ele passou a ver distintamente ao longe.
Um olho tão perfeito, só que vem o verbo distinguir. Distinguir é uma tarefa que se faz em que parte do corpo, irmãos? Na mente. Não adianta ter um olho perfeito, captar imagens, e aí essas imagens são jogadas no cérebro, aí eu olho para o irmão Carlos e digo, olha, é um abacateiro. As informações são levadas à minha mente, meu olho está perfeito, eu estou captando imagem, mas o meu cérebro está fazendo leitura totalmente equivocada sobre o que é um ser humano, sobre o que é uma pessoa. Meus amados, esta cura em 2 etapas equivale ao seguinte: quando nos encontramos com o Senhor Jesus pela primeira vez, Ele toca a nossa vida e nós recebemos a primeira luz. Porque a Bíblia diz que a nossa vida, antes de Jesus, estava em trevas, em densas trevas. Quer ver? Vamos ver 2 Coríntios 1, 21, Rafaela, e 22. Olha o que diz esse texto, ó. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo e que está encoberto. Olha como era a nossa situação agora no versículo seguinte, ó. O Deus desta era cegou o quê? Olha o problema na mente, hein? O entendimento de quem? Dos descrentes, para quê? Para que não vejam a luz, entender e ver. Tem que ver, captar, tem que ouvir, captar, mas entender espiritualmente, ó. E aí Satanás faz esse trabalho, você vê, você escuta, os discípulos veem o milagre, os discípulos escutam a palavra de Jesus, mas Satanás trabalha para eles não entenderem. Para que eles não creiam que Jesus é o Messias e não sejam salvos. A obra de Satanás é que a sua mente fique para sempre obscurecida e você... Tem pessoas que dizem, eu não entendo, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo, não tem jeito. Aí Satanás trabalha, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse é o trabalho de Satanás. Ele trabalha na mente, né? Então, quando nós encontramos pela primeira vez, você se rendeu a Cristo, saiu o príncipe das trevas, está lá em Efésios, capítulo 2, e entrou o Espírito Santo. Isso a gente chama de justificação. Você é reconhecido como sem culpa, porque você creu, e toda a culpa foi colocada em Jesus, e o Pai considera você uma mulher de Deus, um homem de Deus, justificado pela graça de Deus. Aí o Espírito Santo entra. Ao entrar, ele entra para quê? Para fazer a transformação do nosso entendimento. Essa segunda parte chama santificação. Muito bem. E Paulo diz que o Espírito Santo, nós fomos selados no Espírito Santo, ou seja, nós somos possuídos pelo Espírito Santo, nós somos posse dele. E ele vive em nós para iluminando o nosso entendimento. Bom, o cego de Betsaida estava em trevas. Trevas físicas e trevas espirituais. Não conhecia Jesus. Na primeira intervenção, Jesus curou o que do cego? O globo ocular. E na segunda intervenção, gente, Jesus curou o quê? A mente. A mente. Na primeira intervenção, ele já tinha luz, já via as pessoas, mas não entendia de pessoas, não entendia de gente, não entendia de ser humano. A igreja foi chamada para cuidar de gente, para cuidar de pessoas, para cuidar de ser humano. A igreja precisa entender de gente, precisa entender de pessoas, precisa entender de ser humano. A missão dela é essa. Imagina se a igreja não entender de pessoas. Como é que ela vai cumprir a missão dela? Isso é uma revelação espiritual muito importante da palavra de Deus. Primeiro, Jesus recupera aquilo que vai transmitir luz para dentro da mente. Preste atenção nisso.
Ele recupera primeiro uma parte do corpo que ele próprio fez, e essa parte, essa funcionalidade do corpo é a que capta as imagens da vida, das pessoas, suas vivências. Joga essas imagens na mente, para que essas imagens sejam lidas, interpretadas e entendidas. Mas se a mente está em trevas ainda, as pessoas terão uma imagem totalmente equivocada sobre ser humano, sobre pessoas. No primeiro toque, Jesus cura o olho. A mente ainda está obscurecida. No segundo toque, Jesus joga a luz lá, na parte do corpo, onde Deus criou para que tudo fosse compreendido. Sistema neurológico. Quer ver? Rapidinho. Mexa esse dedinho aí, rapidinho. Vai, pronto. Glorifica a Deus, porque isso é uma coisa magnífica, essa máquina. Em milésimos, o som entrou no microfone, com a tecnologia, tum, saiu na caixa, tum, no teu ouvido, jogou no cérebro, entendeu, mexeu o dedinho. Amém? É Deus que criou esse sistema. É na mente que as coisas são lidas, gente. Na verdade, usando a palavra de forma figurada, é na mente que a gente enxerga as coisas como elas são. O olho é apenas um captador, assim como o ouvido. No primeiro toque, o rapaz recebe luz. Já não estava em trevas absolutas. Já havia alguma coisa, já tinha sido salvo das trevas absolutas. Mas precisava de algo mais para poder viver corretamente a nova vida de luz que acabara de ganhar ao conhecer a pessoa de Jesus, ao receber o primeiro toque de Jesus. Agora, a saliva de Jesus o tocou, as mãos de Jesus o tocaram. Ele já não está em trevas densas. E no segundo toque, Jesus ilumina os seus pensamentos. O maior problema do cego de Betsaida não eram a ceguez dos seus olhos, mas da sua mente. A mente estava desorganizada e não podia decodificar corretamente as imagens que entravam pelos olhos curados, de forma que ele não conseguia colocar as coisas na dimensão certa. Por isso, na segunda intervenção, Jesus já não usa o cuspe, mas apenas estende a mão. Meus irmãos, para a gente ir para a parte final desta pregação, eu ouso dizer, no Espírito de Deus, que esta segunda cura, Jesus deseja fazer na mente de milhares de seus seguidores em todo o mundo. Porque o que eu vejo por aí, em redes sociais, as pessoas se manifestando, está claro que Jesus está interessado em tocar pela segunda vez na vida de muita gente. Senão elas não conseguirão operar na missão de salvar e de cuidar de pessoas. Porque Jesus sabe que há muita gente com os pensamentos desorganizados, irmãos. E por isso, enxergando as pessoas em dimensões erradas. Há muita gente enxergando o próximo de forma embaçada. Há muita gente nas igrejas que vê a si próprio como superior e automaticamente o próximo como inferior. Muitos de nós estamos sofrendo com o mal daquele irmão de Betsaida. Todos nós que por sua infinita graça já nos rendemos a Cristo, temos luz e às vezes até nos gabamos de termos essa luz. Mas nossos pensamentos e compreensões sobre o próximo às vezes mostram imensa debilidade. Escutem, meus amados, espiritualmente não se enxerga com os olhos, espiritualmente se enxerga com a mente. Vejam, Jesus tocou os olhos, mas teve que tocar a mente. Jesus quer tocar os dois, e não apenas um. A mente que as coisas
É na mente que as coisas são interpretadas, é na mente que as coisas são compreendidas, vistas corretamente. Mas se a mente estiver enferma, não tem como cumprir a missão. Então, no nome do Espírito Santo, eu faço a seguinte pergunta: o que é o ser humano para você? Sinceramente, o que é o ser humano para você? Seja ele um pastor, seja ele um político, seja ele um cientista, um médico, um advogado, um empresário, um administrador, uma professora, um gari, uma costureira, um cozinheiro, uma prostituta, um homossexual, masculino ou feminino, um mendigo. O que é o ser humano para você? É uma pergunta que o Espírito Santo aperta, eu reconheço. Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu parei por alguns segundos, porque eu tinha que primeiro responder essa pergunta. Não posso me pregar aqui sem responder antes essa pergunta sobre mim mesmo. O que é o ser humano para você? A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, declara que o ser humano, seja ele quem for, é um ser criado à imagem e à semelhança de Deus. E é por isso que a pergunta do Espírito Santo soa forte nesta manhã. O que é o ser humano para você? Como é que você vê a sua esposa? Como uma empregada ou como uma pessoa? Como é que você vê o seu esposo? Como um provedor de coisas materiais ou como uma pessoa? Como é que você vê o seu irmão e a sua irmã em Cristo? Como é que você vê os irmãos da Igreja Assembleia de Deus? Quem são eles para você? Como você vê os irmãos da Igreja Batista, Adventista do Sétimo Dia, Presbiteriana? Você consegue os ver como membros do corpo de Cristo ou como cristãos de segunda, terceira categoria espiritual? Como árvores? Essas mesmas perguntas o Espírito Santo faz a eles também, aos presbiterianos, aos batistas, ao sétimo dia, em relação a nós. Como você vê seus pais? Como pessoas incapazes de entender a sua linguagem? Como aqueles de quem você não vê a hora de estar bem longe? Capaz até de arrumar um casamento assim na marra, para cair fora? Quem são seus pais para você? Se você pensa assim, se você vê irmãos cristãos como pessoas de segunda categoria, se você vê seus pais como seres que você não aguenta mais, sua mente está enferma, sinto muito. Você recebeu luz, mas precisa urgentemente de uma segunda intervenção de Jesus. Ele mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Se você continua vendo a sua empregada como aquela pessoa que não é digna de um minuto do seu tempo e da sua atenção, Jesus logo, logo vai ter uma conversa muito séria com você. Como é que você olha para aquela moça que deixou de ser virgem, sobretudo quando ela nem ainda conhecia Jesus? Vocês, homens, se casariam com ela?
Como você olha para aquele moço e aquela moça de cor negra? Quando você vê a cor ou você vê uma pessoa? Uma árvore? Ou então, como eu ouvi uma vez, um irmão dizer, ele é negro, mas a alma dele é branca. Como isso funciona na sua mente? É possível haver e permanecer tais valores distorcidos dentro da igreja de Jesus, irmãos? Jesus aceita isso? Jesus convive com isso? Quando Jesus mandar gente de todos os tipos para cá, como nós vamos vê-los? Como nós vamos recebê-los? Se entrar um cara com cabelo todo verde, espetado e todo tatuado, como nós o veremos? Como nós o receberemos? A Bíblia ensina que com a morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, sobretudo entre os que foram alcançados por essa graça salvífica, já não há mais judeu, já não há mais grego, já não há mais pretos, já não há mais branco, já não há mais escravo, já não há mais livres, todos são um no corpo de Cristo, glória a Deus. Não nos esqueçamos, enxergamos espiritualmente com a mente. Isso quer dizer que se a gente for mal informado e mal formado sobre temas cruciais da vida, como Deus, família, igreja, fé, missão, temos pensamentos desorganizados e vamos nos complicar. Por isso é preciso ter humildade e, se for o caso, admitir que precisamos sempre estar dispostos a sofrermos intervenções sobrenaturais de Jesus em nossa mente, por meio da ação do Espírito Santo, como declara o apóstolo Paulo em Romanos 12, por favor, joga o último versículo na tela, Romanos 12, versículo 1 e 2. Por favor. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Romanos 12, versículos 1 e 2, para ver exatamente o que o Espírito Santo quer fazer. Vamos ler juntos, ó. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E agora, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se para... Amém, irmãos? É isso que Jesus quer fazer. Tocar na mente, mudar os pensamentos, organizar as ideias, conforme a mente de Jesus, para que a gente possa cuidar das pessoas do jeito que elas são, para que elas possam, como nós, serem transformadas pelo poder do Evangelho poderoso de Jesus Cristo, que transforma mentes e corações e corpos integralmente, segundo o seu poderoso Evangelho. Por isso Jesus tocou no cego de Betsaida e disse, e agora? Agora eu vejo pessoas, Maria, João, Joaquim, Felipe, Gabriel, Renata, seres humanos criados por Deus. Não importa a classe, não importa a cor, não importa a posição. Deus ama e quer salvar a todos, amém? E para isso, Ele quer tocar na nossa mente. Jamais constrangeremos ninguém. Então essa oração não vamos fazer coletiva. Aí mesmo no seu banco. Eu aqui, junto com o irmão Edu. Junto com o coral aqui à nossa direita. Vocês aí embaixo, em cima, do lado. Ore para o Espírito Santo tocar na sua mente.
Não acredito que você seja tão perfeito assim que não precise de uma renovação da mente. Todos nós precisamos. Fecha o teu olho, pede essa segunda bênção, essa intervenção de Deus. Senhor nosso Pai, acabamos de ouvir a Tua palavra. A maneira como o Senhor agiu do outro lado, em Betsaida. E depois, meu Pai, que o Senhor curou esse cego, a sequência do texto diz o seguinte: que o Senhor reuniu seus discípulos e perguntou: quem sou eu? O que dizem os homens quem eu sou? E então o apóstolo Pedro, que até então, junto com seus companheiros, não havia entendido quase nada do que Jesus fazia e falava, tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Cristo enviado por Deus. E o Senhor Jesus disse: na verdade, Pedro, o Espírito Santo te revelou. É esse Espírito Santo que nós clamamos agora. Satanás estava trabalhando na mente dos discípulos, a ponto de uma vez Pedro dizer que Jesus não poderia ir para a cruz para nos salvar. E Jesus disse: arreda-te, Satanás, tu não entende na mente das coisas de Deus. Mas agora Pedro, usado pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo na sua mente, abriu a boca e disse: Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: foi o Espírito Santo que iluminou a tua mente. É isso que eu peço para a igreja de Vila Medeiros, cada vez mais, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano. Vai renovando o entendimento, vai renovando os pensamentos sobre nós próprios, sobre a maneira de vermos a nós mesmos individualmente, a maneira de vermos a nós mesmos como corpo de Cristo e a maneira de vermos os não salvos. Tira de nós sentimentos que não condiz com o Evangelho, com relação a pessoas que não são salvas, se gostamos ou não gostamos, meu Deus, se discordamos ou não de ideias, de ideologias. Como missionários teus, nós precisamos amar as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Faz a renovação da mente, Espírito. Toca nas mentes. Cura a gente de algumas distorções. Nós chegamos ao cúmulo, meu Deus, de dizer que alguém merece morrer. Esse aqui tem que morrer. Eu tenho lido isso, meu Deus, em redes sociais de pessoas da igreja que concordam com a eliminação de pessoas. E o Senhor veio para salvar. Que o mundo haja assim, eu entendo, mas a igreja não dá para entender, meu Deus. Os que já foram lavados, os que já foram purificados, são transmissores, missionários da vida e não da morte. Muda a mente, meu Deus. Tem luz, temos luz, mas às vezes a nossa mente ainda está obscurecida. Faz esse milagre. Faz a nossa mente ser renovada, ser iluminada, ser clarificada. Invade ela com a luz poderosa do Evangelho, no poder do Espírito Santo de Deus, fazendo dessa igreja homens e mulheres e crianças, adolescentes e jovens que têm as suas mentes transformadas e aptas para cuidar das pessoas do jeito que elas são, e enquanto cuidam, vão ajudando elas a serem transformadas de glória em glória no mesmo Espírito, como diz a palavra de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.